volta aqui ao programa Amigas de Negócios. Eu estou em entrevista com a Rochelle Beltramin, falando sobre o novo quadro que está aqui no nosso programa Mulher do Agro, que ela promete trazer dicas para você que é aí do agronegócio, tanto mulher quanto homem, e falar sobre cases de sucesso, trazendo aqui ao programa entrevistados sobre esse mundo do agronegócio, que é mais um braço aqui do programa Amigas de Negócios. Se nós falamos de negócios, agro é forte no nosso estado, nós temos que falar sobre ele também. Num programa específico, num quadro específico, mas nós vamos abordar, né, Rochelle? Vamos. Rochelle, você colocou dentro do programa uma série de dicas que você gravou. Inclusive, a primeira dica vai ao ar hoje. Vai ao ar hoje. Já vamos chamar o quadro no final do programa. Por que você pensou colocar essa questão das primeiras dicas? Por que você pensou nesse tema? Eu acho que assim, quando a gente começa uma coisa, primeiro, do meu ponto de vista, seja qualquer coisa que você vai começar, se você vai vender semijoias da Tatiana, por exemplo, você tem que ter uma pé do negócio. Tem que saber qual é que é seu público, qual é que é seu mercado, quem que vai te comprar, quanto custa para você comprar, quanto você consegue vender, qual tempo você vai desprender para isso. E assim, eu percebi, pelo menos na minha região lá, que a fazenda, que o agro não era tratado como uma empresa. Era tratado como um negócio que veio de pai para filha. Meu pai fazia assim, a gente faz assim, a gente... Então, eu penso o seguinte, a gente vai começar um negócio, ele é um negócio como uma empresa. Então, eu olho para a minha fazenda como uma empresa. Ela é separada de mim. Então, ela tem que ter esses cuidados. Vida própria. Vida própria. Então, eu pensei o quê? Se eu tivesse que assumir hoje, se uma pessoa chegasse para mim e falasse assim, Rochelle, ó, tem esse negócio aqui para você tocar. O que eu faria? Então, é o que eu fiz lá no começo. Eu tomei pé da situação. Eu fiz um diagnóstico da minha propriedade para saber o que eu faço com aquilo, o que dá para ser feito e quanto me custa, para que eu possa tomar decisões conscientes sobre aquilo. Porque, assim, eu sempre brinco lá na fazenda, eu tomo sempre decisões baseadas em três pontos, né? Eu tenho uma equipe técnica que faz todas essas avaliações para mim, faz medição de solo, faz medição das águas, avaliação da estrutura de cerca, a condição do curral. Eu tenho o meu capataz, que é o Gilmar, que eu falo que é meu conhecimento empírico, ele já faz isso há 45 anos, ele faz isso mais tempo do que eu tenho de vida. Então, eu respeito demais a opinião dele. E, por terceiro, que é o meu ponto de vista, porque, no final das contas, sou eu que pago a conta. Então, tem que ser uma coisa que vale a pena eu colocar o dinheiro ali, para que depois isso retorne para nós. Então, assim, se eu vou fazer uma coisa, se eu vou começar uma coisa, eu tenho que começar do começo. E para mim, pelo menos do meu ponto de vista, como eu faço lá na minha fazenda, o começo, para mim, é sempre tomar conhecimento do que pode ser feito. E a base das dicas são? É essa. A gente começa com a parte de diagnóstico. Dentro do diagnóstico, a gente vem no como é. A gente olha primeiro para as coisas como são, depois o como pode ser, aí o quanto custa para chegar onde eu quero e assim sucessivamente. E dentro desse projeto de análise, de diagnóstico, você colocou para o agro na projeção da terra, na análise do produto, na análise da área, como que as pessoas podem entender mais, como você teve que buscar o conhecimento. Você foi buscar o conhecimento para fazer, para ser uma mulher do agro, né? Você não nasceu dentro do agro, você aprendeu a ser mulher do agro. Olha que fantástico. Não está perdido, gente. Não está perdido esse mundo. Você ainda pode ser uma mulher e um homem do agro. Desde que você pega aí o passo a passo das dicas que a Rochelle vai estar trazendo aqui para o programa, que ela já trouxe uma série de dicas gravadas, que é o diagnóstico, que é a série de dicas, como que você pode avaliar a área, aprender sobre aquele local, cada vez mais vir no processo de aprendizado de um passo a passo, para te motivar a entender mais, né? E muitas das vezes quebrar paradigma, como você mesmo falou. Eu já aprendi assim com meu pai, aprendi assim, o cara que vende me ensinou assim. De repente você tem outras formas, tecnologia de como você pode aprender a fazer mais e melhor com o mesmo recurso. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz o diagnóstico da propriedade, que a gente percebeu qual a estrutura que a gente podia ter lá, e tudo isso eu explico nas dicas que a gente vai ouvir daqui a pouco. Eu descobri que, assim, que eu conseguiria um índice de prenhez maior na fazenda, e eu conseguiria um peso ao desmame melhor se eu suplementasse a vaca, se eu desse comida para a vaca durante a seca. A primeira vez que eu fui fazer isso, eu fui extremamente criticada pelas próprias pessoas que trabalhavam comigo. Que eu era doida, que era coisa de mulher mesmo, ficar gastando dinheiro, que eu gastava dinheiro porque tinha bastante, não é verdade? A gente sabe que o dinheiro é um recurso extremamente limitado para todo mundo, e que isso não ia dar resultado, que vaca só comia, que não sei o quê. E aí eu falei para ele, bom, então já que você está dizendo que o dinheiro é meu, baseado no que eu estudei, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso. Se eu perder o dinheiro, bom, paciência, eu perdi o dinheiro para aprender. Mas eu já tinha estudado antes que realmente o retorno é muito diferente. Hoje,
essa pessoa que me criticou é o primeiro a me ligar. Falou, Rochelle, ela está entrando na seca, a gente ainda não tem suplementação para as vacas. Então, assim, a gente consegue mudar a cultura. E o mais bacana é o seguinte, que eu consegui mudar a cultura não só dentro da minha propriedade, mas eu consegui mudar a cultura dentro da propriedade das pessoas que prestam serviço para mim. Uau. Então, essas pessoas vão lá, a maioria delas tem suas próprias áreas, vão lá, prestam serviço na propriedade e eles até brincam e falam, a Rochelle aqui é engraçada, ela tem mais bezerro do que vaca. Coisa que não é possível, né? Mas é porque tem muito. Então, assim, eles perguntam como é que você faz, como é que você fez, entendeu? E eles já começaram a aplicar isso na própria área deles. Então, assim... Você gosta desse pioneirismo? Eu gosto. Ah, isso é fascinante até para quem está ouvindo, né, gente? Eu gosto muito. E isso foi uma coisa que me motivou a fazer as dicas, você entendeu? Porque eu pensei, poxa, através da televisão, através, né, das pessoas que a gente tem que já assistem, já seguem Mulheres de Negócio, a gente pode fazer isso por mais pessoas. Porque a gente sempre vai trabalhar com recursos limitados. O dinheiro é limitado, a terra é limitada. Conhecimento. Entendeu? Agora, se você conseguir fazer mais e melhor com aquilo que você tem, você gera muito mais renda, você gera muito mais emprego. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Se de alguma forma a minha história puder motivar e puder incentivar alguém a começar ou a fazer alguma coisa diferente, então eu já cumpri meu propósito. Eu já tenho umas 10 pessoas aqui na cabeça, quando ela vai falando, já vai aparecendo umas 10 pessoas na cabeça que vão ouvir isso daí, vão acompanhar o quadro. Ai, tomara. Para você entender mais sobre o que a Rochelle está falando, nós vamos ter aqui um quadro, de novo recapitulando, nós vamos ter um quadro tanto de entrevista, que nós vamos trazer pessoas do agro aqui, pessoal que vende, pessoal que trabalha com consultoria, que a Rochelle vai estar oportunizando, está aqui no programa para a gente falar sobre esse tema, sobre negócios e mulher e agro, tá? E também as dicas que vai vir durante a semana. Então, hoje nós vamos lançar o quadro da primeira dica, a Rochelle vai estar produzindo para nós, e as entrevistas vão estar acontecendo aqui no nosso programa. Então, acompanhe sempre nas redes sociais, caso você perdeu o programa aqui de segunda a sexta, nós temos as dicas, o programa gravado no YouTube, lá a Rede Amigas de Negócio, você pode entrar lá e assistir a qualquer momento. E também através do nosso site, tá, gente? Rede Educativa MS, nosso portal funciona, muito bem, obrigado, com todos os programas lá, você pode entrar, assistir, degustar do conteúdo de altíssima qualidade, feito com muito amor, com muito carinho, que todos aqui da TV Educativa têm. Temos vários programas que você pode tanto falar sobre cultura, aprender sobre cultura e também sobre negócios. Rochelle, eu quero agradecer, né? Agradecer demais a empolgação de você estar aqui. Fiquei muito feliz de conseguir lançar uma vara. Olha, eu vou falar sobre água agora. Lancei uma vara, pesquei um peixão, que foi Rochelle Beltramin, que vai falar aqui sobre o agronegócio. Vai dar essas dicas para você que está começando, tem curiosidade, quer entender mais, né? E vai poder tanto contribuir com o conhecimento dela, quanto também estar trazendo pessoas aqui para falar sobre esse segmento de negócios, né? E fortalecendo aqui a mulher do agronegócio, porque a Rochelle passou e passa ainda por desafios por ser mulher e estar no agro. Muitos, muitos. Noemi, assim, ó, obrigada pela oportunidade, por acreditar em mim, até brinquei, acredita mais em mim do que eu mesma, porque para mim a TV é uma novidade, eu faço outras coisas, mas eu nunca fiz isso, então eu preparei tudo com muita dedicação, com muito carinho e estou de coração aberto se alguém quiser trocar ideia, quiser conversar sobre isso, sobre as dicas que eu coloquei, pode ficar à vontade, pode procurar, eu vou disponibilizar depois no meu Instagram e através da própria Rede Amigas de Negócio. Eu acho que a gente tem que dividir, o conhecimento é uma coisa que quanto mais você multiplica, mais você tem. Então, para mim está sendo um desafio passar isso para vocês, espero fazer isso de uma forma bem útil, que vocês aproveitem isso daí e qualquer dúvida também podemos conversar sobre isso, eu gosto muito de conversar, então estou à disposição e obrigada por confiar em mim, farei o meu melhor. Com certeza, obrigada. A gente espera isso sim, com certeza. Um beijo, encerra aqui o nosso programa e antes de encerrar, claro, vou convidar aí o quadro da Rochelle Beltramin, que traz para você a primeira dica hoje da mulher do agronegócio. Vamos assistir? Olá, eu sou Rochelle Beltramin e começo hoje aqui no Amigas de Negócio o quadro Mulheres no Agro. O objetivo desse quadro é trazer dicas relevantes para que você possa ter mais resultados nas atividades do agronegócio. Vamos falar um pouco do início do diagnóstico de propriedade. O que é o diagnóstico, o marco zero? Vamos responder a pergunta mais difícil, o como é. É olhar para a nossa propriedade, para o nosso negócio e identificar tudo que nós temos lá. Um bom caminho para a gente fazer isso é contratando uma empresa
que faça essa análise, que faça o levantamento de condições do solo, estruturas de cerca, barracão, curral, maquinários existentes e também a condição de conservação desses maquinários. O tempo de execução desse projeto depende muito do tamanho da propriedade, do tamanho do negócio que você tem e da forma como a empresa faz essa análise. No meu caso, eu sou pecuarista, eu trabalho com cria e recria de fêmeas e eu realizo o Marco Zero, que é essa análise geral da propriedade, a cada 2 anos. Muito obrigada por assistir o nosso quadro. Acompanhe aqui as novas dicas do agro para você.